Talvez você que está aí fora, está aí por trás da tela, tem interesse em estar em Portugal e quer saber como é que é, quanto custa. É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Mas antes, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Arnaldo, moro aqui em Portugal há 7 meses e nesse canal eu compartilho das minhas trajetórias de imigrante. Se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, então já te convido a se inscrever no canal e a deixar o seu like para não perder as próximas embarcações. É isso e bora pro vídeo. Hoje eu estou aqui com um convidado, é o Daniel. Daniel do quê? Daniel Formigoni. Daniel Formigoni. Prontos, então Daniel, tenha a bondade, se apresente aí pro pessoal e... Primeiramente, obrigado Arnaldo pela oportunidade de falar contigo. Eu sou Daniel, eu tenho 22 anos, sou brasileiro. Quando eu cheguei aqui, eu já tinha trocado e-mails com a assessora de relações internacionais aqui do Instituto Politécnico de Santarém. Que é o instituto onde você estuda. Exatamente. Hoje que eu estou fazendo um semestre de informática, do último ano de informática aqui no IP Santarém. E a Fabrícia, que me deu todo esse apoio, a assessora de relações internacionais, ela me deu todas as informações de como eu faria desde a chegada no aeroporto até a porta da residência. Você teve que pagar alguma coisa para a Fabrícia ou não? Não, para a Fabrícia não. Aí foi um auxílio de graça mesmo, porque é parte, né, do processo. Para eles receberem os alunos, eles dão todas as orientações. Certo. E aqui eu já sabia que eu teria acesso ao alojamento aqui. Então eu estou alojado num quarto compartilhado. Hoje o meu colega de quarto é um holandês que está aqui de Erasmus também, né, num programa de intercâmbio aqui. Mas quando eu cheguei aqui, a minha residência não estava liberada. Certo. Eu fiquei uma semana numa residência longe do meu campus. Sim. Longe do instituto. Mas pelo menos não ficou desabrigado. Não fiquei desabrigado, graças a Deus. E olha, eles me receberam lá, não tive custos a cobrir no alojamento, não tive custos a cobrir com relação a... Quando você diz não tiveste custos, quer dizer que hoje você está tendo... Continua não tendo? Não tenho até hoje, porque esse programa, o meu edital, ele não cobria isso, só que quando eu cheguei aqui, a Fabrícia me informou que existia um acordo de cooperação. Então, assim, quando eles quiserem mandar estudantes lá para o Brasil, lá para minha faculdade, vai ser da mesma forma do outro lado. Então, a minha universidade ela também vai ter que cooperar para que eles tenham possibilidade, sim, entendeu? Dessa mesma forma que eu tive de oportunidade de não ter esses custos a cobrir. Então, eu cheguei lá, passei uma semana nessa residência afastada, porque não tinha aulas ainda, a residência estava em reforma, eles estavam limpando, preparando todo o lugar para receber os estudantes. E aí na sexta-feira, eu cheguei na segunda-feira de manhã. Na sexta-feira de tarde, a gente foi para a residência onde eu estou morando hoje. Já dei entrada nos documentos que eu precisava para ficar lá realmente, assinei tudo que eu tinha que assinar, apresentei meus documentos, confirmei que era eu e tudo mais. E iniciei toda a minha jornada, né? E hoje, o que acontece em relação aos custos, né? Eu não pago nenhuma propina em relação à faculdade, à universidade, ao curso que eu estou fazendo, e isso era previsto em edital, que eu não pagaria. Essa era a bolsa de estudos que o edital previa que eu tivesse. E eu tive a possibilidade do alojamento e da refeição nos dias de semana. O meu instituto, ele tem um refeitório, um restaurante universitário, que tem refeições pagas. Se eu não me engano, se eu fosse pagar, eu pagaria R$2,80 ou R$2,90 por refeição. Aqui tudo se paga, literalmente tudo. Só hoje que você não paga. Não pago por causa desse acordo de cooperação entre as partes. E aí eu recebi um cartão, eu posso marcar as refeições sem custo. Mas essas refeições tipo, são de segunda a segunda, tipo? Segunda a sexta, eu vou no horário de almoço, pego a comida fresca, como na hora. E como é que fica a questão do sábado e domingo? Sábado e domingo, aí é por minha conta. E aí, disso eu já tinha noção, já tinha certeza de que eu teria que me cuidar em relação ao final de semana. E aí eu vou lá, eu tenho a cozinha compartilhada no alojamento, então eu posso ter a minha comida e posso ir lá cozinhar. Eu não preciso ir para restaurante todo final de semana. Apesar de ser bom de vez em quando. Mas a gente gosta de curtir, mas a gente não tem tantas possibilidades financeiras, né? Então, a gente vai lá, cozinha pro almoço e a janta. Mas ainda de manhã, ainda durante a semana, a gente vai no almoço e já pega a comida para esquentar à noite. O restaurante não fica aberto de noite.
Então eu pego a comida pronta e vou só... almoço da janta. Exatamente. Almoço e janta garantido. Exatamente. Graças a Deus. Mas assim, por exemplo, como é que tem funcionado essas questões das aulas? Outra coisa também, os materiais, assim, tipo caderno, os livros, o material de apoio para o estudante universitário, nesse caso, né, o programa do edital que você você que paga, ou a escola pagou, financiou tudo, ou isso saiu do seu bolso? Essas coisas foram todas coisas que saíram do meu bolso. Eu trouxe uma mochila, né? Que aí era o mínimo, minha mochila e o meu estojo. Mas eu cheguei aqui, eu tive que procurar por um caderno, no mínimo, para poder iniciar as aulas. E como eu faço um curso de informática, a maioria do material de apoio é fornecido pelo Google Drive, ou tudo em PDF. pelo Moodle, é tudo PDF. Hoje em dia, assim, pelo menos pro nosso curso, as coisas são bem mais facilitadas. Então a gente não precisa imprimir. Impresso. A princípio nenhum. A princípio nenhum. Então, mas se tivesse, a escola cobriria? Que eu saiba, não. Eu não me informei em relação a isso, mas eu acho que não, porque não tá. Acredito que não esteja dentro desse acordo de cooperação. E aí eu tive que cuidar tanto do caderno, quanto, né? Se tiver lápis, borracha, caneta e tudo mais, essas coisas todas que a gente precisa. Com sua conta mesmo, exatamente. Né? Praticamente você está no alojamento lá do instituto, então você não precisa ter um passe para se deslocar. Mas suponhamos que, tipo, se você tivesse que se deslocar, talvez o passe ficaria por sua conta, ou eles têm um acordo também? Também ficariam por minha conta. Né? Eu não preciso, mas eventualmente, se eu precisasse ter aula em outro campus, que é o que acontece com a Larissa, que é uma estudante brasileira que está junto com a gente lá, ela já precisou ter aulas aqui na escola agrária. Certo. Não sei se aqui não conheço. Então, ela teve que vir para cá e teve que se deslocar por conta. Então, eu imagino que provavelmente seria da mesma forma para mim. E aí, o transporte, mas a nossa vantagem realmente é que o transporte a gente não precisa. Sim. Porque a gente está no alojamento que é do lado da nossa escola, da nossa faculdade, dos e prédios. quanto é que ficaria mais ou menos, por exemplo, se você tivesse que alugar um quarto? Porque eu também descobri que lá vocês têm quartos alugados para estudantes, né? Sim. E eles alugam por fora para estudantes que não fazem parte desse tipo de coisa, né? Então, querendo ou não, quanto que ficaria mais ou menos? Qual é o preço do alojamento mensal? Se eu tivesse que pagar pelo alojamento, pelo quarto compartilhado, para mim seria 110 euros. E aí, se eu quisesse fazer o alojamento mais a alimentação, eu pagaria 235 euros. Mensal. Isso, mensal. E aí, se eu quisesse um quarto individual, que também existe essa possibilidade, eu pagaria 135 ou 140 euros, alguma coisa assim. E não E aí um aumentaria... contrato para o aluno, nesse caso, tipo, para comprovar que o aluno está a residir aí? Eles têm toda uma documentação que você precisa assinar e um termo de responsabilidade de cuidar do quarto, de responsabilidade em relação a alguma coisa que possa ter quebrado e tudo mais. E tem também a questão como se fosse uma renda mesmo. Então, assim, você tem que pagar um calção. E assim, as coisas são mais ou menos parecidas como seriam em um quarto fora do alojamento. Interessante. Só a vantagem... Tem pessoas que, por exemplo, estão lá no Brasil, estão em Angola, querem estudar aqui em Portugal e talvez não sabem como é que vão alugar uma casa, alugar um espaço e pagar e tal. Então meio que eles conseguem, tipo, ir para o instituto, né, e tipo, fazer um pagamento das calções e talvez se alojar lá, e também ter essa questão da alimentação, e tipo, acaba sendo um pouquinho mais em conta. Né? E acho legal essa parte também. Né? É muito legal. Porque assim, é uma oportunidade que se a pessoa... É até raro ter vaga no alojamento por causa disso. De tão cheio que é, tipo, de tão raro. Concorrido Então, talvez assim, que seja, né? Se tiver essa possibilidade, se você puder, se conseguir, tiver vaga, tem até todo um processo, uma lista de espera. Se você quiser e tiver essa possibilidade, se planeje, pense antes de fazer, porque e procure informações, porque às vezes você chega aqui contando com alguma coisa e não tem. Exatamente. Então se planeje e procure informações. Querendo saber um pouquinho mais, assim, como é que tem sido as suas aulas? Fazendo uma comparação, obviamente, lá no Brasil, estando aqui em Portugal. O que é que você achou do sistema de ensino português? Seja bem sincero, você é o mais transparente possível. Tem português que me assistem e tem brasileiros, não importa. Então, aqui é para nós falarmos sobre as nossas experiências que estamos a passar aqui em Portugal. Sim, as aulas, pela minha experiência que eu tenho aqui, e talvez isso pode ser porque é a minha experiência e é aqui. Mas o que eu tenho visto é bastante monólogo, sabe? Tipo, quando você tá na aula e o professor decide pegar a slide e só falar o conteúdo
e é menos exercícios, é menos prática. E para mim isso tem sido um pouco difícil. Sim. Eu tenho dificuldade com monólogo, com palestra, porque eu gosto de exercitar, colocar a mão na massa. Você gosta de aprender de forma viva. Na verdade, monólogo ativo, né? Eu quero ser ativo, não quero ser passivo. Eu gosto muito de pegar experiências práticas dos professores. E isso é muito comum lá no Brasil. Porque os professores, normalmente, no Brasil, eles vêm do mercado. Eles fazem a faculdade, vão pro mercado, trabalham X anos, e aí depois fazem o mestrado e vão dar aula em faculdade, jamais no fim da carreira. Sim. Então tem muita coisa a contar de experiência prática. Sim, e isso é muito enriquecedor. É muito enriquecedor. Sim. E aqui eu tenho visto um pouco menos. Talvez seja das matérias, talvez sejam dos professores, talvez. Mas a experiência geral é uma coisa que você tem vivido, né? Exatamente. Então também já serve de alerta aí para os próximos professores das nossas gerações, não sejam monólogos. Né? Então viva uma praticidade aí com os alunos, porque querendo ou não, ninguém quer. É chato, né? Ter uma aula assim como professor monólogo, só tá aí, leitura. Você quer entender o assunto, quer entrar dentro da matéria. Se fosse assim, a gente pegava, ia no YouTube, colocava uma videoaula e não ficava pagar a faculdade, né? E coloca os seus alunos para fazer exercício, coloca os seus alunos para colocar a mão na massa, prática, porque eu acho que isso deixa eles mais instigados e animados a aprender, quando eles entendem e vem funcionando, sabe? Também na aula, é muito né? melhor. Porque o aluno talvez não participe, talvez o seu método de ensino tenha sido um método monólogo. A minha FATEC, ela tem uma parceria com vários institutos politécnicos aqui de Portugal e de outros países também. A minha faculdade abriu um edital de parceria de mobilidade acadêmica, me permitindo que eu viesse para cá para fazer um semestre letivo aqui. E eu me inscrevi através desse edital, foi por análise de histórico. O histórico permite que você tenha uma pontuação e fique numa classificação ali, em comparação com os outros candidatos, e se você for aprovado, passa por toda uma questão de relação de documentos, matérias que você vai fazer aqui, curso aqui que você elimina lá no seu curso, e assim vai, e depois você vem pra cá. Mas como é que foi, tipo, teve uma nota exata, uma nota específica que você precisava tirar para atingir, por exemplo, você precisava ter um 16, uma média de 16 para você conseguir essa oportunidade, ou seja, esse intercâmbio? Qual é a média exatamente? Nesse edital não falava exatamente uma média, porque era a comparação realmente da melhor classificação entre os inscritos. O que acontece? Ou seja, por exemplo, eu me inscrevi, você se inscreveu e talvez esse convidado aí se inscreveu também. E a minha média foi 16, a sua foi 15, a do convidado foi 13, então quer dizer que eu vou passar. É tipo isso. Exato. De acordo com a quantidade de vagas ofertadas em cada lugar e a quantidade de inscritos. E aí o que acontece? Eles analisam o seu histórico e utilizam a nota, né, de cada uma das matérias, fazem uma média por aproveitamento de quantas matérias você já tem. A partir do terceiro semestre que você pode prestar esse edital, e de acordo com a sua média, com essa sua nota, de todo o seu histórico, você vai ser classificado acima ou abaixo dos outros candidatos e vai poder ter essa oportunidade de estudar. Eu ouvi alguns, não ouvi, né? Teve alguém que eu conheci que veio de Angola, inclusive ele foi para a Espanha com essa questão do Erasmus. A Fundação Erasmus Mundus, ela é europeia, e os intercâmbios fornecidos pela Erasmus, que é o Erasmus Plus, eles são somente aqui na Europa, assim. Aí talvez, eu não sei exatamente a questão da Angola, você tem uma parceria. Porque assim, ele veio, né, foi a faculdade dele que permitiu essa bolsa, né, lá em Angola chamamos mais tipo bolsa de estudo, né? Então ele veio ele foi para a Espanha, não veio porque não estava na Espanha, então ele foi para a Espanha fazer um semestre da faculdade dele. Só que assim, ele gostou e tal, ele não quis mais voltar para Angola. E lá os estudos acabaram, então querendo ou não, ele pegou uma passagem, veio para Portugal e veio tentar a vida aqui. Para ele não ter que voltar, ele ligou para o professor e falou, não volto mais. O que acontece? O Erasmus... Então acho que é a mesma coisa, é uma coisa parecida, né? Porque assim, o que acontece? A minha faculdade, ela tem essa parceria e o programa de mobilidade é um programa de mobilidade acadêmica, mas independente de qualquer fundação. Só que aí o que acontece? Se você quiser, a Fundação Erasmus Mundus, ela tem alguns editais que permitem que você se inscreva e ganhe bolsa para, por exemplo, até para mestrado, para doutorado, para que você venha
estudar aqui na Europa. E aí você precisa de alguns requisitos, questão de inglês, né? Certificação de inglês, TOEFL ou IELTS, e assim vai. E na sua questão, tipo, você teve que fazer algum pagamento antes de vir para cá para conseguir, tipo, depois no edital você foi aprovado, ok, beleza, mas tipo, você teve que pagar alguma coisa para poder, como se fosse uma cota ou um valor aí para simbólico para você poder de fato conseguir fazer a sua viagem, ou a escola se responsabilizou por quase tudo. Após o momento que eu passei e que eu descobri que eu viria para cá, eu tive que pagar a emissão do meu passaporte, que eu não tinha, a emissão do meu visto, que não é um visto muito barato. Quanto que custou? R$650. Que isso é o que? Hoje seria próximo daí de uns 110 euros, mais ou menos. É caro mesmo. É caro, é caro. O meu passaporte foi uns R$200, 180 ou 210, alguma coisa assim, que aí é um pouco mais barato. A 210, eu acho. Acho que é 210, alguma coisa assim. E aí eu tive que cobrir esses custos. Inclusive, cobri esses custos com rifas. Na época que eu descobri que eu viria pra cá, eu fiz uma rifa e meus amigos, minha família compraram rifas e me ajudaram com esses custos. E paguei a minha passagem de volta, minha passagem de avião. Foi um custo não tão alto assim, porque eu comprei passagem, aquela que não tem nada, né? Aquela que não selecionei assento. Eu coloquei a bagagem a mais econômica possível. Eu lembro que a minha tinha custado quase 4 mil reais, alguma coisa parecida. Eu comprei, acho que com 2 meses de antecedência, então eu paguei 4.900. Alguma coisa assim. Uma faixa. E porque tinha mala para despachar e tudo, e aí, enfim, não estava tão distante assim da data, então tem isso que faz muita diferença. Então, a última pergunta que eu não quero calar, Daniel, como é que tem sido, né? Qual é a tua decisão final? Será que você vai voltar para o Brasil depois desse término? Porque eu sei que está sendo uma indecisão no seu coração, mas querendo ou não, tem aí muitos fatores, né? Será que você gostaria de voltar para o Brasil? Será que você quer ficar aqui em Portugal? Você gostou de estar aqui em Portugal? Gosta de Portugal? Amaste Portugal? Como é que está sendo aí as suas decisões aí referente a essa experiência de estudo que você tem tido aqui em Portugal? Bom, desde que eu cheguei eu percebi que é tudo muito diferente em relação a segurança, a qualidade de vida. Assim, a gente morava... Eu morava em São Paulo e eu respirei um ar muito poluído durante a minha vida toda. Quando a gente vem pra cá, a gente sente que as coisas são diferentes aqui. Enfim, gosto daqui. Tenho vivido uma experiência muito legal, muito enriquecedora. Tenho viajado e visitado lugares diferentes, países diferentes. Eu acho isso muito importante, inclusive para uma carreira acadêmica. Porque assim, quando você está no intercâmbio, você não está no intercâmbio só para ficar dentro da sala de aula. O intercâmbio tem várias vertentes de objetivos, é tanto o acadêmico quanto o cultural. Então assim, você tem que buscar essas alternativas culturais não só dentro da sala de aula. E aí, isso é muito enriquecedor para mim, tem sido muito bom. Dito isso, a saudade de casa aperta muito. Como aperta? Aperta bastante. Como aperta? E eu não tenho família aqui, então é um pouco Você difícil. acabou de ganhar uma família? Assim, claro. Mas pronto. Eu não tenho... Bom, eu não tenho ninguém da minha família, da minha casa aqui pra cá, ninguém veio comigo, então é muito difícil. Eu quero voltar para ver meus pais, para ver minha família, ficar com eles. Sim. Mas se aparecesse, por exemplo, uma oportunidade de ficar aqui ou de continuar aqui de trabalho, eu acho que eu encararia. Porque é uma possibilidade de dar uma visão e um futuro melhor para minha família, para os meus filhos, para os meus futuros filhos. Então, assim, é mudar de vida, mudar de ares. Então, se for uma oportunidade, se houver uma oportunidade dessa, eu acho que eu agarraria. E se algum emprego tiver contratar, quem sabe? O Daniel está disponível para ficar aqui em Portugal. Ele está se formando na área de TI, que tem tido muita saída aqui em Portugal, inclusive. Você está vendo esse vídeo aí, se quer aí um programador, temos aqui o Daniel, pessoal. Então, pessoal, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, apesar de ter ficado tão longo. Não se esqueçam de subscrever no canal. O Daniel também tem um canal que eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Vão lá, acompanhem as trajetórias dele. Ele tem viajado um monte, inclusive amanhã vai para Londres. Conhecer Londres, pessoal. Então, ele tem viajado, tem gravado alguns vlogs, né? Conteúdo. Para mostrar para vocês como é que tem sido a trajetória dele aqui em Portugal.
Então é isso, pessoal. E a gente se vê no próximo vídeo.